Graças e paz, irmãos. Amém? Antes de eu começar a pregar, só dar um recado que eu esqueci de dar pela manhã. De manhã a gente teve bastante recados. Meu pai estava falando da corrida que a gente teve ontem. Algumas pessoas da igreja foram, é verdade. A gente foi em 15 pessoas, A gente foi em 15 pessoas correr ontem. A gente fez uma corrida um pouco conhecida em São Paulo. E aí surgiu um projetinho que a gente está querendo ver se a gente começa ano que vem. E se você quiser participar desse projeto, converse comigo. Mais um projeto. A gente quer criar uma equipe, um pessoal aí que quer correr. Então, se você gosta de correr, se você gosta de se exercitar, converse comigo, que a gente vai, ano que vem, uma vez por mês, correr juntos, no sábado pela manhã, e depois, quem sabe, a gente se inscrever em provas e correr juntos nas provas, né? Eu falo brincando que o único esporte que existe, biblicamente falando, é a corrida. A corrida, ela é dita na Bíblia, né? Ela é dita na Bíblia, é um dos esportes mais antigos que nós temos. Ela é antes de Cristo. Então, se vocês quiserem participar, a gente está com uma equipe boa aí. Então, se você gosta de correr, cuidado, vicia. Mas se você gosta de correr, venha com a gente, correr com a gente. Vai ser um privilégio. Ano que vem a gente vai começar esse projeto aí. Bom, abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Hoje a gente vai só ler o versículo 1 mesmo. E o tema da mensagem de hoje é o Natal nos Evangelhos. Esse tema, essa pregação, ela é um resumo dos devocionais dessa semana. Então, se você tem feito o Advento na sua casa, se você tem estudado os devocionais do Advento, a pregação de hoje é um resumo do estudo de segunda a sábado. Então, se você tem estudado, você vai entender, vai pegar algumas coisas similares aqui na pregação, tá bom? Então, nós estamos usando aquele advento. Enquanto vocês estão achando o texto, o que é um advento? Se vocês olharem no Instagram, TikTok, não sei, plataforma que vocês gostam de assistir vídeo, tem muitas pessoas que elas estão falando, olha, esse presente aqui é um presente do advento. Então, normalmente é um presente que é uma caixa que você abre e cada dia dessa caixa você vai tirando um número e é um presente. Então, tem perfumaria que faz isso, tem de chocolate que faz isso. Então, você abre a caixa e cada dia, até chegar o Natal, ou até chegar a véspera do Natal, você tira um presente. Então, o advento é uma preparação para o Natal. A gente está preparando para o Natal. É uma contagem regressiva para o Natal. Mais ou menos isso, o advento. Então, nós estamos falando sobre essa chegada do Natal. Isso é o advento, que nós estamos pregando aqui. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos só ler o versículo 16, para a gente só não ficar nessa informação. Ela já é muita coisa já, essa informação aqui. Mas vamos ficar na 16 também. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, eu já falei isso algumas vezes, mas uma das maiores besteiras que eu já ouvi em toda a minha vida, estudando teologia e estudando um pouco, debruçando um pouco mais na palavra, é que o Antigo Testamento ele nunca mais deveria ser lido. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim, não, o Antigo Testamento a gente não precisa mais levar em conta. A única coisa que interessa pra gente agora é o Novo Testamento. Então nós só vamos ficar com o Novo Testamento. Não precisamos mais ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Antiga Aliança. O Antigo Testamento são coisas velhas. Nós precisamos pegar as informações do Antigo Testamento e jogar fora. Nós não precisamos mais do Antigo Testamento. E lendo o texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 1, versículo 1, nós temos à disposição hoje, podemos ver quão perverso e herético é esse tipo de informação. É uma heresia nós dizermos que nós não precisamos do Antigo Testamento. É uma mentira isso. Nós necessitamos do Antigo Testamento. Nós precisamos do Antigo Testamento. Porque se nós não precisássemos, Jesus falaria para nós. Jesus falaria assim, esquece o Antigo Testamento, fica com o que eu estou falando para vocês e já era. É claro, meus irmãos, que abriu uma caixinha na cabeça de vocês. Então quer dizer que eu tenho que apedrejar o meu filho? Não, pelo amor de Deus. Você tem que entender que existem algumas coisas que colocaram como nova aliança. Por exemplo, um filho que caiu em rebeldia. Ou um filho te respondeu. Você falou com seu filho e ele te respondeu. Qual é a ordem do Antigo Testamento? Junte os anciões da comunidade
no meio da comunidade, coloque o seu filho no meio da roda e apedreje-o, para que ele entenda quem é que manda. Traduzindo para a linguagem de hoje. A gente não vai sair apedrejando criança, pelo amor de Deus. Senão ia ter criança apedrejada todo domingo aqui. Não iríamos fazer isso. E eu e meu pai ia ter que participar do apedrejamento, né? Tinha que estar junto, eu não ia fazer isso. Então a gente não vai levar em conta. Claro, são novas alianças. Cristo morreu na cruz, Cristo pagou todas essas coisas. Mas não significa que a gente tem que pegar o Antigo Testamento e jogar fora todo o Antigo Testamento. E eu vou provar para você nessa pregação que hoje você não vai jogar o Antigo Testamento fora. Ele é extremamente importante para nós. O Novo Testamento nos aponta o cumprimento que estava sendo predito no Antigo Testamento. Logo, de Gênesis a Malaquias, aponta para a necessidade de um Salvador e a vinda dele. Onde Mateus tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, como que funciona o Antigo Testamento? Eu vou sistematizar em poucos minutos como que é dividido o bloco do Antigo Testamento. Tá bom? Então, de Gênesis a Deuteronômio, nós temos uma coisa chamada Pentateuco. São 5 primeiros livros da lei. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da lei. Ali estão os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio. De Josué a Esther, nós temos uma categoria chamada de livros históricos. Então, vocês vão ter todas as histórias do Antigo Testamento, todas as questões históricas, de reis, de tudo que aconteceu. Você vai ter, de toda essa categoria, você vai ter de Josué de Josué a Esther. Jó a Cantares, nós temos os livros poéticos. E os livros poéticos você lê como poesia. O pessoal da Integração 2 já sabe disso. Então, são os livros que eles têm uma categoria de poesia. É uma escrita, vamos se dizer, que romântica. É um tipo de leitura diferente. Você lê poesia não da forma que você lê uma história. Então, quando você for pegar um livro de C.S. Lewis, um livro do Tolkien, você vai ler com um sentido de história, um livro histórico. Você vai ter lendo com uma história. São contos contos sendo ditos ali nos livros. Os poéticos são livros que vão contar sobre a poesia. Eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra. Então ali são livros de poesia, são livros que vão poetizar, vão falar muitas vezes sobre o exílio, vão falar sobre as vitórias. Isso são os livros poéticos. De Isaías a Daniel, nós temos os profetas maiores. E aí não são os profetas maiores no sentido de maior relevância. Nossa, então eles são os melhores. Não mexe com os melhores profetas. Não, porque depois nós temos também os profetas menores, que são de Oséias a Malaquias. E aqui nós consideramos como os profetas menores, porque eles têm os menores livros escritos. São menos capítulos, são menos informações, são menos coisas escritas. Não significa que eles são menos importantes. E aí, de Malaquias a Mateus, nós temos uma coisa chamada período interbíblico. É um período que alguns teólogos eles vão dizer que é o período do silêncio de Deus. Alguns vão dizer isso, que Deus não revelava mais, Deus não falava mais. Deus falava? Deus falava. Óbvio que Deus falava. Deus não vai ficar em silêncio 100%. Mas é um período que ali se cessaram algumas coisas para que a vinda de Cristo pudesse vir no Novo Testamento. Isso aqui que eu dei para vocês é uma aula de 2º ano de teologia, de introdução ao Antigo Testamento. Então, é assim que funciona as bases do Antigo Testamento separados por blocos. Então, nós temos esses livros, e eles são extremamente importantes, porque de Gênesis a Deuteronômio, nós vamos entender que Deus, ele cria um povo. Então, imagina Deus pegando um povo lá do Antigo Testamento, e esse povo nasceu, morreu por 400 anos, dentro de um exílio egípcio. Então são pessoas que nasceram, cresceram, se desenvolveram, casaram aonde? No período egípcio. Então são pessoas que criavam, comiam, viviam a cultura egípcia. E Deus resgata esse povo e coloca esse povo no deserto por 40 anos. 40 anos, Deus mostrando e Deus moldando como Ele queria o seu povo. Deus o tempo todo Ele mostra, vai para a direita, vai para a esquerda, vai reto, dê a volta, faça dessa forma, não é assim, cuidado, não responda, adore somente a mim, eu não quero imagens e esculturas, adoração comigo é dessa forma, é assim que funciona. Por quê? Deus está falando, aquilo que vocês viveram no exílio, não é isso que eu quero para vocês. Eu sou um Deus diferente, eu não exijo bezerro de ouro, eu não exijo tais coisas,
Eu sou um Deus que quer o coração contrito. E é assim que eu quero. Eu quero que a casa de vocês seja dessa forma. Eu quero que o relacionamento de vocês seja dessa forma. Eu quero que a forma que vocês entram no templo seja dessa forma. Tais pessoas vão entrar no templo. O que Deus está fazendo? Criando um povo para si. Deus está ensinando um povo como que deve ser a adoração. Então aqui nós temos as leis. Por isso que é importante vocês entenderem. Ali Deus está manifestando para o povo. Está mostrando que como Ele quer que seja feito. Os históricos, vocês querem entender o que é um rei, como que um rei funciona, como que é a visão de uma liderança, como que deve ser o tratamento, como que aconteceu, como que é a base do evangelho, né, do cristianismo, como que tudo isso aconteceu. Leiam os históricos. Vocês querem ler poemas, os corações das pessoas se derramando diante de Deus. Leiam os poemas. Vocês querem entender as maravilhas. E aqui começa, não aqui, né? Gênesis já começa. Mas aqui nos profetas ele está apontando para um Salvador. Ele já começa a apontar para um Salvador. Ele está dizendo a necessidade de um Salvador. Está dizendo por que nós precisamos de um Salvador. Os profetas começam a falar sobre ele. Se você pegar o texto de Números e Deuteronômios, Levíticos, que ninguém gosta de ler. Lei. Ninguém gosta de ler. Não vem falar que você gosta de ler. Porque eu fiz meu devocional na força da marra. Foi difícil, mas eu consegui terminar. Então, esses textos da lei, eles estão mostrando e eles estão apontando todo o versículo, toda a palavra está dizendo algo sobre Jesus Cristo. Toda a simbologia é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é uma obra do acaso. Esse Natal, o Advento, o Nascimento, nós comemoramos. Natal nós comemoramos o quê? O nascimento de Cristo. Então, o Natal, ele já estava sendo predito já no Antigo Testamento. Não faz sentido nós termos uma fé e lermos uma Bíblia sobre um Deus que é obra do acaso. Ou um Jesus que ele simplesmente nasceu por um erro. Ou por algo que era um plano de Deus e esse plano Adão e Eva acabou quebrando. Ele deu chance até Malaquias, teve o período interbíblico e no Novo Testamento ele vai lá e ele surge uma ideia, vou mandar o meu filho. Não, o Filho de Deus estava sendo predito antes do mundo ser mundo. Não é obra do acaso. E onde que nós aprendemos isso? No Antigo Testamento. Você não vai conseguir aprender isso no Novo Testamento. Eu tinha um professor na faculdade, que já pregou aqui algumas vezes, o Jorley. E ele falava que nós temos que olhar o Antigo Testamento como uma lanterna. É como se você estivesse lendo o Novo Testamento e você só vai conseguir entender o Novo Testamento se você olhar para o Antigo Testamento, ligar uma lanterna e conseguir compreender. Ali você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo. É apenas com o Antigo Testamento. Não adianta você ficar só com o Novo. Você nunca vai entender Hebreus. Você nunca vai entender Hebreus se você não ler Deuteronômio. Você nunca vai entender Romanos se você não ler Deuteronômio. Levítico. Se você não ler Números. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você nunca vai entender a importância desse texto, desse versículo, se você não ler sobre a história de Abraão e sobre a história de Davi. Cristo sendo revelado em Davi e Abraão. Você nunca vai entender isso se você não ler o Antigo Testamento. Nunca. Nunca. Então o Antigo Testamento, ele é extremamente importante para nós, para que nós possamos chegar agora nos Evangelhos e ver o Natal sendo predito para nós. O Evangelho de Mateus, ele começa com uma lista. Então aqui ele tem uma genealogia bem grande e ele está expondo o fio condutor desde Abraão, passando por Davi, até Jesus Cristo. Marcos, ele vai direto ao assunto, omitindo completamente os eventos do primeiro Natal. Em vez disso, ligando Jesus ao cumprimento das promessas proféticas de Isaías. Então, Mateus ele escreve de um jeito, Marcos de outro. Lucas fornece um esclarecimento de sua abordagem, uma dedicação ao seu primeiro leitor. Então, Lucas ele escreve assim, olha, eu estou escrevendo esse livro para tal pessoa. Por que ele diz isso? Porque hoje você escrever livro, você pode abrir o seu notebook, ligar na tomada, escrever um livro e tentar a sorte numa editora. Você chega lá no Google Acadêmico, pesquisa o artigo científico que você quer e coloca como base. Naquela época, você precisava ser patrocinado para escrever um livro, uma carta. Era muito caro. Era extremamente caro. Todos os livros do Antigo Testamento eles foram muito caros. Não era barato para se escrever. Por isso que Lucas ele agradece a Teófilo. Tanto em Atos e tanto em Lucas. Porque ele era uma pessoa muito rica que estava patrocinando todo o livro que estava sendo escrito.
Por isso que no início da carta ele já agradece. Quero agradecer a Teófilo, tal, meu irmão, da fé. Porque era um livro muito caro para ser escrito. Então Lucas ele começa com essa abordagem. Já João, ele começa de forma poética, refletindo sobre a divindade e a eternidade de Jesus Cristo. E aí ele dá uma visão diferente. Então, uma dica que eu sempre dou na Integração 2. Você está começando a ler a Bíblia? Começa por João. João é maravilhoso. Leiam João. Você vai ter uma visão de livros e histórias que só João conta. De uma forma muito bonita. Como um discípulo realmente amado. Lá no Concílio de Nicéia foi definido o credo apostólico. E isso nós levamos até hoje, esse credo apostólico. Onde é definido através das escrituras quem é Jesus Cristo. E eu quero ler junto com vocês. Não todo o credo apostólico, porque ele é muito longo. Então vou ler uma parte, o resumo dele. A Bia vai colocar na projeção pra gente. E eu quero ler junto com vocês. É uma parte só. E já já eu explico um pouquinho sobre esse credo. O que eles estão querendo dizer com esse credo de Nicéia, tá bom? 325. Esse credo foi escrito, depois de Cristo. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma essência que o Pai. Por nós e para a nossa salvação. Espírito Santo, da Virgem Maria, e se tornou humano. Esse é o credo de 325 depois de Cristo. Esse concílio de Nicéia, ele foi extremamente importante para nós. Se hoje nós temos a Bíblia, é porque esse credo existiu um dia. Então, eram várias pessoas que estavam lá reunidas e eles estavam discutindo. Se hoje nós cremos no Espírito Santo como um Deus, não um Deus, como Deus, por conta do concílio de Nicéia. Então ali eles estão sistematizando, eles pegaram a Bíblia, eles pegaram o Novo Testamento, pegaram o Antigo Testamento e eles sistematizaram. Ponto. Segundo ponto, nós não temos problemas com Maria. Pelo contrário, Maria é gente boa pra caramba. Gostamos demais de Maria. Maria, ela foi um instrumento nas mãos de Deus para que o nosso Salvador viesse. Qual que é a grande questão que nós olhamos para Maria? Maria foi um instrumento. Ponto. Maria não é autora da salvação. Outro ponto. Como nós sabemos disso? Porque Maria reconhece no primeiro milagre de Jesus. Quando chegam para Maria, na festa de casamento que ela estava sendo convidada, vai um desespero total atrás de Maria e fala: Maria! Prestaram atenção agora, né? Maria! Acabou o vinho. Acabou a alegria do casamento. Não podemos fazer mais nada. E agora? É uma vergonha para os pais. Porque naquela época, hoje em dia, quem convida os convidados são os noivos, certo? Naquela época, quem convidava os convidados eram os pais. E quem bancava o casamento eram os pais. Então, era uma coisa de extrema vergonha acabar o vinho. Porque o vinho, naquela época, significava alegria. Então, significava que a alegria daquele casamento acabou antecipadamente. Aquele casal vai ser falado mal por muito tempo. Coitado daquele casal. Sempre vai ser conhecido como o casal que deixou o vinho faltar. Sempre vai ser conhecido como um casal que não tem planejamento. Sempre vai ser conhecido como um casal que não pensa nos convidados. Hoje em dia as notícias ocorrem rápido, né? Hoje em dia as notícias elas acontecem e no dia seguinte a gente já esquece, a gente já vai para uma outra notícia. Naquela época não. Naquela época se um passarinho cai, vira notícia por 2 meses. Então imagine um vinho que teria acabado no meio do casamento. Vergonha para o casal. Deu ruim. Quando chegam para Maria, Maria corre para Jesus e fala assim: Jesus, ajeita aí, filho. Tu não é o filho de Deus? O anjo veio falar comigo. E agora? Bora? Aí Jesus dá a melhor resposta possível. O que tu tens comigo? Como se Jesus dissesse: tá, e aí, o que você quer que eu faça? Não é chegada a minha hora. Não é chegado o meu tempo. Espera. Calma. E aí Maria,
ela tem iluminação de Deus, ela diz o quê? Façam tudo que aquele homem mandar. Ele é quem tem o poder. Ele quem tem todas as coisas na mão. Ele que tem a resolução. O que Maria está dizendo naquele momento? Não é sobre mim. Eu não tenho poder. Não sou eu que decido todas as coisas. Tudo isso não está sobre os meus governos. Está sobre quem? Está sobre Ele. Ele que tem todo o poder. Ele que decide. Ele que faz o milagre. Então nós gostamos de Maria? Gostamos. Maria foi extremamente importante. É uma mentira falar que a gente não gosta de Maria. Maria foi extremamente importante para nós. Só que Maria não é quem nos salva. Maria não é quem leva as nossas orações. Maria não é quem intercede por nós. Maria foi uma pessoa importante na história, porque foi através de Maria que o nosso Salvador veio à Terra. Ponto. A Bíblia sabe disso de tal forma que Maria começa, depois nós não temos mais nada sobre Maria, e depois nós temos Maria na crucificação. Porque a história não é sobre Maria, é sobre Jesus Cristo. Então esse concílio, ele deixa tudo isso muito claro. E aqui ele está trazendo, e ele diz dessa forma, por quê? Porque naquela época eles estavam colocando que Jesus, na verdade, é um Deus menor. Jesus, ele é um Deus que vem depois. Então nós temos Deus, nós temos um Deus menor, e nós temos um Deus menor ainda, que é o Espírito Santo, coitado, veio depois de todo mundo. Coitado, é o irmão menor. Então nós temos o mais velho, o do meio e o menor. E aí no concílio de Nicéia eles falam, não. É um Deus. Por isso que um dia aqui em cima eu falei, nós não podemos cantar que 3 se formam em um. Porque 3 não se formam, 3 é um. A partir do momento que eu falo que 3 se formam, eu uso uma heresia. Eu cometo heresia. E essa heresia ela é chamada de triteísmo. Já ouviram falar dessa heresia? Triteísmo. A heresia que vai dizer que são 3 deuses diferentes. Jesus é um Deus, Deus é um Deus, Espírito Santo é um Deus. Não é cada um Deus, é um Deus. E eles não se formam, eles é o português. Eles não são, eles é. No português não tem essa palavra, no grego tem. Então, 3 não são, 3 é. Porque a partir do momento que eu coloco o plural, eu estou colocando 3 deuses. E nós não falamos de 3 deuses, nós falamos de um Deus. Então é isso que no concílio de Nicéia ele está tratando. Ele está falando sobre a unidade de Deus perfeita. Ele está falando sobre que Deus, ele não é uma obra, Jesus não é uma obra do acaso. Jesus veio, ele foi encarnado e através da Maria. E aí vocês viram o que eles colocam? Virgem Maria. Então Jesus não é uma obra humana. Não houve relação entre homem e mulher. Jesus ele é concebido pelo Espírito Santo. Por isso que ele faz questão de dizer no concílio de Nicéia que foi uma virgem. Porque foi um milagre. Acho que ninguém nasceu sem esse milagre, né? Ninguém nasceu com esse milagre. Então esse concílio foi de 325 depois de Cristo. Então como essa parte das escrituras ela antecipa e apresenta ou reflete sobre Jesus nas nossas vidas. E hoje eu escrevi isso aqui só foi uma introdução. Agora eu vou para a aplicação. E foi só uma aplicação hoje que a gente vai ter. Então Cristo, ele é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Cristo é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Aquilo que foi dito em Gênesis, na linhagem de Abraão, ele é cumprido em Cristo no Novo Testamento. Então aquilo que foi dito em Gênesis, aquilo que foi dito para Abraão, Abraão, você terá uma nação muito maior que as estrelas. Abraão foi literal. Vai dar não, hein? Sara já está aí com quase 100 anos aí, não vai ter mais filho, não é possível. O útero dela já secou, não tem o que fazer. Eu acho que o Senhor enganou. E aqui esse cumprimento acontece aonde? Em Cristo, no Novo Testamento. E nós não vemos isso apenas em Abraão, mas conseguimos ver também em Davi, onde foi capaz de realmente ser o templo perfeito. A profecia foi dita em Davi, e ela foi concretizada no Novo Testamento. Mas o templo perfeito não é Salomão? Não. O próprio Jesus diz isso. Quando Jesus passa em frente do templo, ele disse isso, esse templo, em 3 dias ele será derrubado, e em 3 dias eu reconstituirei. 3 dias eu vou levantar esse templo novamente. Os discípulos olharam, não, impossível.
Isso aqui demorou anos. Demorou muito tempo. Tantas pessoas trabalhando. O que Salomão gastou de dinheiro para fazer esse templo, ó, você não vai conseguir em 3 dias. Ele estava falando sobre Jesus, novamente. Então a promessa que foi dita em Abraão, a promessa que foi dita em Davi, as promessas que estão sendo ditas, foram ditas no Antigo Testamento, elas foram cumpridas no Novo Testamento. Outro ponto importante para nós termos: as promessas de Deus, elas não serão cumpridas, elas foram cumpridas. Qual promessa de Deus que ainda não foi cumprida? Que Jesus Cristo voltará. É a única que ainda não foi cumprida. Todas as outras que foram ditas na Bíblia e que já tivemos relatos no Novo Testamento, já se cumpriram. Deus, ele não repete. Nós podemos aprender pelo Natal que tudo que Deus promete, ele cumpre. Tudo o que ele disse que ele faria, ele fez. Ele cumpriu com maestria tudo o que ele falou. Então, o que nós podemos aprender sobre o Natal nos evangelhos? O que esse advento nos evangelhos ele nos ensina? Que tudo que Deus falou que faria, ele cumpriu. Tudo. A promessa que Deus deu, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que isso aplica nas nossas vidas também, de forma sem tirando um pouco do tema do Natal. Tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Fique em paz. Fica tranquilo. Ele disse que viria uma pessoa para salvar. Ele trouxe a melhor pessoa para salvar. Ele disse que os nossos pecados seriam perdoados. E foram perdoados. Nós somos redimidos. Nós estamos num processo de santificação. Então tudo que Deus fala, ele cumpre. Tudo que Deus diz, ele faz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Só para ficar claro na nossa cabeça, o que podemos aprender com o Natal nos evangelhos? Que a palavra de Deus, ela é cumprida a todo momento e em risca. Tempo, irmãos, eu não sei. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Infelizmente, eu não sei quanto tempo vai demorar. Infelizmente, não. Graças a Deus, eu não sei. Não sei quando Cristo vai voltar. E se alguém disser que sabe, ou é esquizofrenia, ou está mentindo. Eu ficaria com as duas respostas. Esquizofrenia e mentira. Porque ninguém sabe. Ninguém tem noção quando Jesus vai voltar. Só que uma coisa eu te garanto, ele voltará. Te dou a plena certeza disso. Amém? Quero orar com vocês.